Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 20, diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro de baixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até este lugar nesta noite. Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, Pai. E a nossa oração é: Deus, venha falar conosco, Deus venha tocar as nossas vidas, Deus venha transformar as nossas vidas, Deus venha nos encorajar. Nós viemos neste lugar e muitos, Pai, entraram neste lugar precisando tanto de uma palavra do Senhor. Muitos entraram neste lugar nessa noite, Pai, talvez com seus corações abatidos, talvez feridos, talvez com tantas dúvidas. Deus, que nesta noite o Senhor possa trazer clareza, que nessa noite o Senhor possa tirar todo o medo, que nessa noite o Senhor possa trazer esperança aos corações, que nessa noite o Senhor possa arrancar a tristeza e colocar alegria no lugar da tristeza, que nesta noite o Senhor possa enxugar lágrimas de algumas pessoas, Pai, encher os corações de alegria, Pai, que seja uma noite marcada pela presença do Senhor, que seja uma noite, Pai, onde vidas são tocadas e transformadas pela unção do Senhor que está neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor use a minha vida, a minha boca, para que eu seja profeta do Senhor neste lugar, nesta noite. Fala aos nossos corações. Esta é a nossa oração e o nosso pedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Olha que história interessante. É uma história muito conhecida da Bíblia, né? O endemoniado, o gadareno de Gadara. E esse homem, ele está numa situação terrível, na verdade. Aqui eu li para vocês e nós vemos a situação que esse homem estava vivendo. Ele vivia como um animal. A Bíblia vai nos contar aqui, nós acabamos de ler, que aquele homem, ele vivia nos cemitérios. Aquele homem, ele andava pelado, nu, de cima para baixo. Aquele homem vivia como um animal. Aquele homem assustava as pessoas não tinham coragem de ficar perto daquele homem. Aquele homem, na verdade, ele era tão violento que as pessoas já haviam tentado prendê-lo por muitas vezes, colocarem algemas e em cárcere, mas aquele homem, os espíritos malignos que estavam dentro daquele homem tinham tamanha força que nada podia deter aquele homem. As cadeias não podiam parar aquele homem, as algemas não conseguiam prender aquele homem. Um homem
homem forte, assustador. A cidade, as pessoas ficavam assustadas com a presença daquele homem. Na verdade, eu penso que as pessoas até gostavam do fato daquele homem ficar e morar num cemitério. As pessoas, se nós tivéssemos uma pessoa como essa andando pela cidade, ou talvez na sua rua, no seu bairro, você tivesse um homem como este, você iria preferir que esse homem ficasse distante da sua casa, distante da sua família, porque esse homem, ele assustava as pessoas. Esse homem, as pessoas temiam a presença daquele homem. E na verdade, aquele homem, na cabeça das pessoas, era um homem que não tinha o que fazer com aquele homem, porque tudo eles já haviam tentado fazer com aquele homem. Prende o homem, o jeito é prender o homem. Coloca o homem dentro da cadeia, porque assim os problemas vão acabar, assim ele não vai oferecer perigo mais a ninguém. Mas eles já haviam tentado fazer isso. Aquele homem já havia sido preso, e ele arrebentava as correntes, ele fugia da prisão. Ninguém conseguia parar aquele homem, ninguém conseguia deter aquele homem. Eu fiquei pensando nessa passagem, o que será que as pessoas planejavam? O que será que as pessoas falavam? Qual será que seria a alternativa para que aquela cidade, para que aquele povo se visse livre daquele homem? Talvez aquelas pessoas planejavam e bolavam um plano de como elas poderiam talvez matar aquele homem, porque qual seria a saída? A única saída seria matar aquele homem. Talvez algumas vezes eles até tentaram armar armadilhas para aquele homem cair. Não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça daquelas pessoas com aquele homem que vivia como um animal, que assustava as pessoas e morava ali naquela cidade. Eu coloquei aqui que a única saída aos olhos dos homens era matar aquele homem ou esperar a sua morte, porque de tudo eles já haviam feito para tentar resolver aquele problema. Aqui nós estamos falando de um caso único. Aqui nós estamos falando de um caso que não é normal, não é comum para nós. A gente não vê isso todos os dias. A gente não vê uma pessoa que vive como um animal no meio da rua. Tem algumas áreas de São Paulo, algumas regiões que existem pessoas, moradores de ruas, que a gente olha e os nossos olhos até de compaixão, de olhar da tristeza, de pensar, puxa, como pode uma pessoa viver desta forma? Mas aqui esse homem, na verdade, ele não tinha saída. As pessoas da cidade já haviam tentado ajudar este homem, mas não tinham o que fazer. E a verdade é que muitas vezes, diante de problemas que nós não encontramos saída, é justamente isso que nós pensamos. Não existe uma saída, não tem solução. Talvez tanto aquele homem como os familiares, eu fico tentando imaginar os pais, o pai, a mãe, os familiares, os irmãos, talvez os primos, pensando, o que é que nós vamos fazer com este homem? E aquela situação não conseguia ser resolvida, e muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Nós temos problemas, nós olhamos para frente e vemos algumas adversidades, enfrentamos algumas coisas nas nossas vidas que a gente pensa, não tem jeito de ser resolvido, não tem uma saída. Nós já tentamos de tudo, Gui, talvez no seu casamento, talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua área financeira, na sua vida você diz que não tem jeito. Eu já tentei de tudo, eu já procurei todos os empregos, eu já entreguei o meu currículo em todos os lugares. Talvez no seu casamento, Gui, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo fazer o meu casamento dar certo, eu não consigo que a minha casa vá para frente, parece que não tem jeito, Gui, a única forma é se separar, Gui, a única forma, não tem jeito, as pessoas não me querem, eu não consigo emprego, Gui, eu estou desempregado há 5 anos, e muitas vezes nós olhamos para frente e não encontramos uma saída, pensamos que não tem solução, que não tem jeito aquele nosso problema. Eu vejo que na vida daquele homem, era isso que acontecia, porque eles já haviam tentado de todas as formas, mas aquele homem não tinha quem conseguisse se segurar daquele homem, não tinha uma cadeia que conseguia prender aquele homem, e era uma situação muito complicada. Mas em Marcos, no capítulo 4, um capítulo antes de eu ter lido com vocês, no versículo 35, diz assim, Jesus está com os discípulos, e ele diz assim, passemos para outra margem. Jesus estava pregando, Jesus estava fazendo um ministério, Jesus estava andando por lugares, e Jesus estava pregando e curando enfermos e fazendo a obra de Deus aqui nessa terra, e de alguma forma Jesus sabia que ele precisava atravessar aquele mar, Jesus sabia que ele precisava atravessar para o outro lado, porque do outro lado existia um problema que homem algum podia resolver, mas ele sabia que ele podia resolver.
Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto muitas vezes nós estamos no meio do problema e nós não conseguimos enxergar saída nenhuma, muitas vezes enquanto nos falta esperança, a gente olha para frente, a gente pensa, não tem saída, não tem jeito. Eu vejo que Jesus, como ele estava ali, Deus está dizendo, passemos para outra margem. Traduzindo seria, calma que eu estou chegando aonde você está. Fica tranquilo que este lugar onde você está, o seu casamento, essa situação de adversidade que você pensa que não tem saída, espera um pouquinho, porque eu estou chegando aí, e quando eu chego as coisas mudam e acontecem. Muitas vezes nós ficamos tão desesperados, muitas vezes a gente fica tão aflito, muitas vezes a gente pensa que não tem saída, não tem alternativa, não tem o que eu posso fazer, e realmente, alguns momentos das nossas vidas, realmente, chega num ponto onde nós não podemos fazer mais nada. Aquelas pessoas não podiam fazer mais nada, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós fazemos o que nós podemos, mas chega num ponto onde nós não podemos fazer mais nada, existe um Deus que pode todas as coisas, Ele entra em cena, e aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz nas nossas vidas. Por isso que nós não precisamos ficar tão desesperados e aflitos e tristes e abatidos com as dificuldades e adversidades que nós passamos nas nossas vidas. Faça o que você pode fazer. Aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem forças, aquilo que você já tentou e não conseguiu, não deu certo. Gui, já tentei 1, 5, 10, 15, faz 10 anos que eu tento, só vai acontecer se for um milagre de Deus. A boa nova desta noite, a boa notícia que eu tenho para te dar é que nós temos um Deus, nós cremos em um Deus que opera milagres, nós temos um Deus que vai nos encontrar no lugar onde nós estamos, no meio da dor, no meio da aflição, no meio desse lugar onde a gente pensa que não tem esperança. Nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que sai do lugar onde Ele está, Ele vai de encontro à nossa situação e muda a nossa história. Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Esse homem, talvez ele era um homem que muitas pessoas talvez não se importavam com ele. Na verdade, talvez as pessoas pensavam, puxa, é um problema, como nós fazemos para jogar fora este problema? Como que nós fazemos para eliminar esse problema? O que a gente faz com este homem? Talvez o pai e a mãe pensavam, o que é que nós fizemos para ter este filho? Talvez se culpavam, talvez pensavam, como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Mas eles não conseguiam resolver aquele problema. Mas Jesus está com seus discípulos e Jesus decide passar para o outro lado para encontrar uma pessoa. Ele entra no barco com seus discípulos, talvez os discípulos sem compreender e sem entender o porquê que Jesus estava querendo passar para o outro lado, porque eles estão indo para um lugar pouco provável. Eles estão indo para um lugar de pessoas que não criam, eles estão indo para Decápolis, eles não estão indo falar com pessoas que criam em Deus, eles estão indo rumo a um lugar onde as pessoas não estavam interessadas em saber a respeito do reino de Deus e ver milagres e nada disso. Talvez na cabeça dos discípulos eles estavam pensando, o que é que será, quais são os planos do Senhor de entrar nesse barquinho e ir para um lugar onde nós jamais iríamos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus Ele vai a lugares aonde eu e você não iríamos. Deus entra em lugares, sabe por que Deus quer estar no controle de todas as áreas das nossas vidas. Ele se importa nos pequenos detalhes. Você é importante para Deus. Se Deus se importou, se o Senhor se importou com um endemoniado que estava em um lugar onde as pessoas não queriam ir, deixa eu te dizer uma coisa, Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Ele se importa com seus problemas, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu choro, e não apenas se importa, mas Ele está pronto para fazer alguma coisa e mudar a sua vida e a sua história. Jesus vai aonde ninguém quer ir. Eu coloquei aqui. Jesus vai aonde ninguém quer ir. Tem situações na sua vida que as pessoas talvez já desacreditaram e falaram assim, é melhor você abrir mão, é melhor você deixar para lá, é melhor você não mexer nisso, melhor você não mexer nessa ferida, é melhor, cara, não fala mais nesse assunto, olha, não me liga mais para falar sobre isso.
isso aí não tem mais esperança, olha, isso aí não tem mais saída. Não adianta você ficar, nem ora sobre esse assunto, sabe? Não incomoda mais Deus sobre isso. Muitas vezes é isso que nós pensamos, muitas vezes o diabo quer colocar estas palavras no nosso coração e na nossa mente, de que não existe esperança, de que não tem mais jeito, de que Deus, muitas vezes pelo fato da espera, muitas vezes pelo fato de nós esperarmos um pouco, a gente acha que Deus não quer fazer nada nas nossas vidas. Ah, Gui, mas sabe o que é? Eu orei, eu pedi, eu falei com Deus 1 ano, 5 anos, 10 anos, Deus não me respondeu, Deus não fez nada, Deus não operou um milagre. Então acredito que não seja a vontade de Deus, mas muitas vezes o tempo mata a esperança, e nós vemos na palavra de Deus que isso não pode acontecer. Deus fez tantas promessas a tantos homens, mulheres de Deus, mas nós vemos na palavra de Deus histórias atrás de histórias de pessoas que tiveram que esperar muito tempo para que a palavra de Deus se cumprisse na vida delas. A gente vê José, que Deus dá uma palavra, coloca um sonho no seu coração, de que ele iria reinar, que Deus abençoaria a vida dele. José passa 13 anos da sua vida por tempos muito difíceis, ele é preso, ele é abandonado, ele é vendido como escravo, muitas coisas ruins acontecem na sua vida, mas ele nunca perde a esperança de que Deus iria cumprir a palavra dele na vida dele, tanto que, se você for ler, você vai ver que José estava lá na cadeia, mas a Bíblia vai dizer, mas Deus era com José. José entende que ele está vivendo um período, mas não é que Deus havia se esquecido dele, não é que Deus não iria fazer na vida dele, tanto que ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel em todos os lugares por onde ele passava, ele se mantinha fiel, e ele fazia o que era certo. E muitas vezes, no meio do caminho, a gente se perde por causa da espera, a gente se perde por causa do tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, não permita que a espera mate a esperança, não permita que o diabo lance palavras no seu coração de que Deus não vai fazer na sua vida, de que Deus não se importa com você. Nós temos um Deus que nos ama de tal forma, que a palavra de Deus vai dizer em João 3,16, que Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Ele me ama, Ele te ama, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele está de olho na sua história, Ele sabe do seu choro, Ele sabe do seu sofrimento, Ele está vendo tudo, e no tempo certo que Ele determinar, as coisas vão acontecer. Faça a sua parte, aquilo que você não pode fazer, fique tranquila que Deus vai fazer. Nós temos um Deus fiel, queridos. Nós temos provado a fidelidade de Deus, nós temos visto, dentro da igreja, a gente tem visto na vida de muitas pessoas como Deus é fiel, a sua palavra não falha, Ele não volta atrás da sua palavra, aquilo que Ele fala se cumpre quando nós obedecemos a sua palavra. Você crê nisso? Eu coloquei aqui que no capítulo 5, aqui de Marcos, essa história ela é contada em outros evangelhos também, ela é contada em Mateus e em Lucas, mas aqui no capítulo 5 de Marcos, vai contar mais algumas histórias. Não conta apenas a história deste endemoniado gadareno, vai contar outras 2 histórias. E eu coloquei aqui que todas estas histórias, na verdade, têm algumas coisas em comum, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 5, nós temos a história de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Logo depois que se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver aí, logo depois que conta a história do endemoniado, do gadareno, você vai ver que quando Jesus volta de onde ele havia vindo, ele se encontra com esse homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e a história é que a filha de Jairo estava muito doente. Jairo era um homem importante, ele era um homem conhecido, ele era um homem que tinha reconhecimento pelas pessoas, ele era um dos principais da sinagoga, e a sinagoga naquele tempo, naquele lugar, era algo relevante, as pessoas reconheciam, sabiam quem ele era, respeitavam, ele era um homem importante naquele tempo. A sua filha fica doente, muito doente. A Bíblia vai contar que ela fica tão doente de tal forma que ele não vê mais saída, ele não vê alternativa a não ser correr para Jesus. Contraditório, porque naquele tempo as pessoas já estavam perseguindo Jesus. Naquele tempo as pessoas já estavam duvidando de Jesus, já estavam muitos blasfemando, muitos falando coisas contra Jesus, muitos perseguindo Jesus. E quem perseguia Jesus, nós sabemos, eram os fariseus, os religiosos, justamente estes que frequentavam a sinagoga. Agora este homem, que era um dos principais na sinagoga, ele se vê numa situação complicadíssima, porque a sua filha está doente,
com certeza ele buscou médicos, com certeza ele buscou uma saída, mas ele não encontrou uma saída, e se ele não fizesse alguma coisa, sua filha iria morrer. E aí ele sabe a respeito de Jesus, ele ouviu falar a respeito dos milagres que Jesus havia feito, então ele decide baixar a guarda, ele decide deixar de lado o título, ele decide deixar de lado a posição que ele tinha como um homem importante na sinagoga. O que será que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou um dos principais da sinagoga e já está rolando alguns boatos a respeito de Jesus. Como é que vai ser agora eu indo lá pedir ajuda para Jesus? Como é que vai ser esse negócio? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você chega num ponto que não tem o que fazer, é o que a gente vê muitas vezes, o ateu virando crente quando o avião está caindo, o ateu que não acredita em Deus, quando tem uma pessoa, um familiar dele que está lá no hospital e o médico desengana e diz, olha, não tem mais jeito. Aí você vê o ateu pedindo oração para o pastor, pedindo oração para o irmão, porque muitas vezes diante de alguns problemas da vida, quando a gente tenta e não encontra uma saída humana pela nossa força, o dinheiro não compra, não tem jeito, não tem saída, aí muitas vezes as pessoas correm para Deus, e é exatamente isso que acontece com Jairo. Ele vai até Jesus e ele diz, olha, minha filha está muito doente, ela está beirando a morte, não tem o que eu possa fazer, eu gostaria de saber se o Senhor pode ir até a minha casa orar pela minha filha. Talvez fosse eu e você, talvez a gente diria, agora você quer me ajuda? Não é vocês que estão falando mal, não é vocês que estão levantando aí mentiras. Mas Jesus não, ele olha e diz, com certeza, Jairo, eu vou com você. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele sai dali, ele se encontra com Jairo, eles seguem rumo à casa de Jairo. E aí a outra história que é contada aqui no capítulo 5, uma história que nós conhecemos também, que é da mulher do fluxo de sangue. Enquanto Jesus e Jairo e os discípulos e aquela multidão, as pessoas estavam à volta de Jesus, eles estão indo para a casa de Jairo. No meio da multidão surge uma mulher, ela está doente, enferma, com fluxo de sangue. A Bíblia vai nos contar que já há 12 anos ela sofria desse mal, e a única saída que ela vê é em Jesus. Ela já tinha gasto todos os seus bens, ela já tinha tentado de todas as formas encontrar uma cura, mas ninguém pôde curar a vida dela, ninguém pôde fazer nada por ela. Ela vê em Jesus a oportunidade de se ver livre, de ser curada. Ela enfrenta a multidão, ela quebra, ela passa muitas barreiras para conseguir se encontrar com Jesus, porque uma mulher naquela época, com esse tipo de doença, sangrando, ela era considerada uma mulher impura, ela não podia estar no meio das pessoas, mas ela sabe que talvez era a única chance da vida dela. Ela sabe que ela estava passando perigo até de apedrejarem ela, de matarem ela, porque ela não poderia estar no meio das pessoas naquela situação, mas ela não se importa. Ela sabe que ali está uma oportunidade, ela deixa tudo para trás, começa a entrar no meio da multidão, aquela confusão, as pessoas cercando Jesus, e ela vai, ela enfrenta, e aí ela toca na orla, ela toca nas vestes do Senhor, com muita fé no seu coração, e a Bíblia vai dizer que Jesus para, e aí Jesus, quando Jesus para, Jairo já deve ter pensado, parou por quê? Estou com pressa, minha filha está muito doente. E aí Jesus fala, olha, alguém me tocou e de mim saiu poder. Jairo deve ter pensado, não é possível. E Jesus falou, eu não saio daqui enquanto eu descobrir quem me tocou. Aquela mulher prostrada aos pés de Jesus, ela tremendo com medo, ela diz, Senhor, fui eu te toquei. E aí um encontro maravilhoso, Jesus olha para aquela mulher e tem compaixão daquela mulher, aquela mulher foi curada. E depois daquilo ali, quando eles estão saindo daquele encontro com aquela mulher do fluxo de sangue, os criados da casa de Jairo chegam ao encontro deles e dão a notícia de que a menina, a filha de Jairo, havia morrido. E na verdade eles vão com a intenção de dizer para Jairo, olha, não importunes mais o mestre Jesus, porque não tem mais o que nós podemos fazer, não tem mais o que Jesus possa fazer, porque a menina já morreu, não tem saída, não tem, agora não adianta ele ir lá orar, agora não adianta ir lá colocar a mão na menina, vai gastar o tempo dele, deixa para lá. A gente sabe muito bem desse encontro. Jairo com certeza ali naquele momento fica com o seu coração aflito, triste, pensando, agora as chances acabaram. Mas Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Fica tranquilo, Jairo, eu estou no controle de todas as coisas. Nós sabemos bem da história. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando ele chega lá, as pessoas estão pranteando, chorando, desesperadas. A menina morreu. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz, não, a menina não morreu, só está dormindo. Que ironia, né?
a menina dura, gelada já, e Jesus falando, não, está só tirando um cochilo, espera aí, tira todo mundo daqui, deixa eu entrar lá. Jesus entra, enfim, a menina ressuscita, Jesus manda dar comida para a menina fica bem. Imagina aquela cena acontecendo, a menina saindo do quarto. Eu acho que metade de nós não ficaríamos ali se estivéssemos nesse velório. A gente crê até certo ponto, a gente crê, mas quase que prefere que não levante, porque se levantar, todo mundo sai correndo. Imagina a menina saindo da porta do quarto, senhora desmaia, uma confusão. Mas um grande milagre aconteceu ali naquele lugar. A verdade é que um grande milagre aconteceu, e não apenas ali. Nós vemos então aqui, no capítulo 5, vai falar sobre estas 3 pessoas. Vai falar sobre o endemoniado, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, e vai falar sobre a filha de Jairo. Esses 3 encontros que Jesus tem com estas pessoas. E eu coloquei aqui uma coisa em comum em todas estas histórias. Sabe o que é? O diabo sempre irá tentar impedir que você se encontre com o Senhor. O diabo sempre vai tentar impedir um encontro meu e seu com o Senhor. Quando Jesus está dentro do barco indo para se encontrar com o endemoniado, o que acontece? Uma grande tempestade cai, a ponto que os discípulos pensam que eles iriam morrer, ficam desesperados dentro do barquinho, pensando, nós vamos morrer. Jesus estava lá tranquilo no barquinho, dormindo. E aí Jesus levanta, os discípulos vão lá, chamam Jesus e falam, o que está acontecendo? A gente vai morrer aqui, você inventou. Com certeza na cabeça dos discípulos estavam pensando, o Senhor inventou de ir lá nesse lugar, sei lá fazer o que nesse lugar, sei lá se encontrar com alguém, agora a gente vai morrer no meio aqui do mar, essa tempestade, essa confusão, e agora o que vai ser? Jesus levanta, Jesus repreende a tempestade, Jesus repreende o vento, Jesus repreende tudo, e a coisa fica tranquila, e ele vai se encontrar com aquele homem. Já era a mesma coisa, ele teve que enfrentar muitas barreiras para conseguir se encontrar com Jesus. Ele teve que deixar de lado o seu orgulho, ele teve que deixar de lado a sua posição, ele teve que deixar de lado muitas coisas para enfrentar esse encontro, sair na rua, perder a vergonha e dizer, não, é melhor eu me encontrar com o Senhor do que eu perder a minha filha. Ele teve algumas barreiras que ele teve que encontrar. A mulher do fluxo de sangue teve que enfrentar uma multidão, talvez as pessoas diziam, sai para lá impura, fica para trás. Sabe por quê, queridos? Sempre o diabo vai tentar nos impedir que a gente se encontre com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que certamente, se a gente se encontrar com o Senhor, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O diabo sabe disso, por isso no meio do caminho, muitas vezes, ele levanta impedimentos, muitas vezes ele levanta tempestades, porque ele quer abalar a sua fé, ele quer tentar te desanimar, ele quer tentar te colocar para baixo, ele quer tentar que você desista no meio do caminho, porque ele está vendo, e ele sabe que logo ali na frente tem um milagre, ele sabe que logo ali na frente Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, e ele fica tentando encontrar uma forma de atingir a sua fé, ele fica tentando encontrar uma forma de como ele pode te parar. É uma tempestade, são pessoas, é vozes que dizem para você, que liberam palavras, que você fica chateado e triste, agora não vou mais para a igreja, porque o irmão liberou uma palavra, porque um fez uma fofoca, e o diabo usa de armadilhas e de estratégias, para que a gente fique longe, se afaste da presença de Deus, porque ele sabe que distante a gente é alvo mais fácil, mas ele sabe que quando a gente se encontra, quando a gente está conectado, quando nós estamos na presença do Pai, milagres acontecem, as coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas acontecem, e o diabo não quer isso. Por isso, querido, em meio às tempestades, quando as ondas se levantarem, quando as vozes vierem tentar parar a sua vida, levante-se, continue caminhando rumo ao lugar que Deus tem para a sua vida, porque se você fizer isso, você vai viver coisas grandes que Deus tem preparado para a sua vida. 3 coisas em comum. Outra coisa em comum em todas estas histórias é, todos tinham um impossível. Todos tinham um impossível. Todos tinham algo que não conseguiam resolver. Todos eles. O endemoniado já tinham tentado de tudo, já prenderam, algemado, colocado na cadeia, tentado resolver, colocado na clínica, fizeram tudo com o homem, mas nada resolvia a vida daquele homem.
A filha de Jairo era um homem com poder aquisitivo com certeza bom, um homem influente, um homem que é amigo talvez de médicos, talvez os melhores médicos da cidade, talvez os médicos mais influentes da região já haviam ido visitar sua filha e tentar fazer alguma coisa, mas nada podia, existia um impossível. Agora chegou no momento onde ele não conseguia fazer mais nada. E agora o que nós vamos fazer? A mulher do fluxo de sangue também, a Bíblia conta que 12 anos ela sofria daquele mal, não havia nada que ela pudesse fazer para ela ser curada. Todos tinham algo que era impossível na vida deles, mas sabe qual é algo comum que acontece aqui na vida deles? Todos eles foram curados, todos eles foram libertos, todos eles, depois de se encontrarem com o Senhor, tiveram as suas vidas transformadas. Sabe o que isso me mostra? Que Deus se importa com cada pessoa, com cada história. Deus não está preocupado só com o enfermo, Deus não está preocupado só com o endemoniado, Deus não está preocupado com esse cara, não. É porque Deus dá mais importância para esse tipo de coisa aqui. Deus está de olho mais nesse tipo de pessoas, querido. Aqui a gente está falando de uma pessoa culta, inteligente. Aqui a gente está falando de um maluco que andava pelado no meio da rua. Aqui a gente está falando de uma mulher que a sociedade colocou ela de lado. Nós estamos falando de histórias diferentes, nós estamos falando de realidades diferentes, mas nós estamos falando do mesmo Deus que encontra pessoas diferentes, com causas diferentes, na situação onde elas estão, e muda a história de cada uma delas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o problema, mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele pode te encontrar nessa noite, Ele pode mudar a sua história, Ele pode te curar, Ele pode curar o seu coração, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode alcançar a vida dos seus filhos que estão nas drogas. Ele pode fazer, Ele é o mesmo Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo. Todos tiveram as suas vidas transformadas. Diga todos. Diga Deus, eu quero ter a minha vida mudada. Todos nós, em alguma área das nossas vidas, precisamos de mudança. A verdade é que todos nós, em alguma área das nossas vidas, precisamos de um milagre. Tem coisas tem situações que algumas pessoas vivem que parece que, na verdade, é porque aparecem mais. Tem milagres, por exemplo, uma enfermidade que todos ficam sabendo, que todos veem a necessidade realmente de um milagre acontecer, mas a verdade é que todos nós, nas nossas vidas, tem alguma área, tem algum lugar onde, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse um toque de Deus, se Deus não operasse um milagre, se não fosse Deus para mudar, talvez o nosso caráter, mudar alguma coisa nas nossas vidas. A verdade é que todos nós precisamos, em alguma área das nossas vidas, de um milagre de Deus. E a boa notícia é que Deus está disponível. Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer mais do que nós imaginamos, mais do que nós planejamos. E olha que maravilhoso, Jesus se encontra com aquele homem, olha o que diz, no versículo 6 e 7, olha o que diz: quando de longe o homem viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. O diabo só queria ficar ali arrebentando, eu escrevi aqui, arrebentando a vida daquele homem e não ser incomodado. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual o pior mal? Muitas vezes é nós ficarmos no lugar onde nós estamos acomodados. É o diabo nos convencer de que o lugar que nós estamos está bom. É o diabo nos convencer de que a situação, seu casamento pode estar terrível, mas o diabo diz: olha, fica assim, não tem o que fazer, não mexe. E aquele homem, os demônios, a legião que estava ali, pede para ele: não, só me deixa aqui quietinho, não quero nada com o Senhor, não quero te incomodar não. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não está querendo mexer com Deus não, ele quer arrebentar com a sua vida. Ele quer que você fique nesse lugar que você está. Ele quer que você viva essa vida medíocre. Ele quer que seu casamento continue assim mesmo, infeliz. Ele quer que a sua casa fique quebrada assim mesmo. Ele quer que você não tenha experiências com Deus mesmo. Já pensou se eu e você, se a gente se colocasse no lugar desse cara nessa noite?
Já pensou se a gente tentasse enxergar que nós somos o gadareno nessa noite? Como será que a gente reagiria? Eu coloquei: não deixe que o diabo te convença que a vida tem que ser assim, que não tem saída para você. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Aí Jesus se encontra com aquele homem. Aí Jesus expulsa os demônios, aquela legião que estava naquele homem. Manda entrar na manada de porcos. Os porquinhos, tadinhos, se tacam todo do penhasco, se afogam. Os porqueiros ficam tudo desesperados. Chegam lá: cadê meus porquinhos? 2.000 porquinhos. Cadê o porquinho? Deixei aqui, fui ali almoçar, voltei. Cadê? Onde é que foi? Ih, rapaz, veio um homem aí, mandou tudo o espírito entrar nele, pular tudo no riozinho, morreu tudinho. É por isso que o povo ficou com raiva de Jesus. Falou: esse cara veio aqui para causar uma confusão na nossa cidade. Agora, o homem que foi curado por Jesus, o homem que recebeu aquela palavra de Jesus, o gadareno, aquele homem que demônios habitavam dentro dele, que a vida dele estava arrebentada, ele foi tão impactado com aquele encontro com Jesus, que ele pede para Jesus: Jesus, deixa eu ir com você. Já queria virar um discípulo, homem. Jesus, me deixe com vocês. Deixa eu entrar nesse barquinho, eu quero ir junto com vocês. Sabe por quê, queridos? Quando nós temos uma experiência real com Deus, a gente não quer largar mais, a gente não quer abrir mão, a gente quer ir com Deus mesmo, a gente quer fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente quer viver os sonhos de Deus, a gente quer deixar as coisas para trás, as amizades que nos influenciam, a gente quer deixar para trás, a gente quer deixar tudo para trás, porque quando temos um encontro real com o Senhor, as nossas vidas são mudadas. E aquele homem empolgado fala: Jesus, me deixe com vocês. E Jesus diz assim: não vai comigo não, fica aqui. Você vai ficar aqui porque você precisa voltar, porque tem gente que precisa do seu testemunho. Olha que coisa linda, queridos. Jesus não queria fazer uma obra na vida apenas daquele homem. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Primeiro Ele nos abençoa, Ele restaura a nossa vida. Mas sabe para quê? Porque Ele quer usar a nossa vida para ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Se você for olhar um pouco adiante, você vai ver que quando Jesus outro momento volta para Decápolis, uma multidão estava ali querendo ouvir a respeito de Jesus, por volta de 4.000 pessoas. Agora a minha pergunta é: quem foi que estava em Decápolis pregando o Evangelho? Com certeza aquele maluco que andava pelado, endemoniado. Agora, depois desse encontro com o Senhor, está andando de cima para baixo, contando o seu testemunho, dizendo: olha, eu era um maluco, vocês me conheciam, eu estava com a minha vida arrebentada, eu andava pelado, eu andava no cemitério, mas Deus mudou a minha vida. Olha, se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Olha, se Ele fez uma obra na minha vida, Ele pode mudar a sua também. Acredita, esse homem chamado Jesus, ele veio, ele se encontrou comigo, Ele vai se encontrar com você. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma obra para fazer na sua vida e não para em você. Ele quer fazer através de você. Se levanta, se coloca de pé para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom que a sua obra não para em nós, mas primeiro Ele nos muda, para que então Ele possa usar as nossas vidas. Deus quer que você seja como um vaso nas mãos dEle. Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua família, a sua casa, as pessoas que estão à sua volta. Fica de pé no seu lugar, eu estou terminando. Eu vim falar com gente nessa noite que precisa ter a sua vida transformada. Eu vim falar com gente nessa noite que está precisando de milagre. Diz: Gui, eu estou que nem aquele cara, não tem saída. E eu vim falar com gente também nessa noite que já teve uma experiência com Deus, mas parou, está estagnado, nada está acontecendo, Deus não está usando, não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, a vida está na mesma situação, faz 5 anos, faz 10 anos, não sai do mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer te tirar dessa zona de conforto. Deus quer usar a sua vida, Deus quer te colocar em novos lugares, Deus quer que você se conecte com novas pessoas. Ele tem muito mais para fazer em você e através da sua vida. Essa palavra não é apenas uma palavra para pessoas que querem voltar, não é uma palavra para pessoas que precisam de milagre, mas é uma palavra para pessoas que já são crentes, mas que precisam fazer alguma coisa. Se
acontecesse como aconteceu na vida daquele homem, se Jesus voltar, se Deus voltar daqui 3 anos, daqui 4 anos, como é que vai estar a sua vida? A mesma coisa? Como é que vai estar a sua casa? A mesma coisa? Como é que vai estar o seu ministério? A mesma coisa? Como é que vai estar suas finanças? A mesma coisa? Como é que vai estar os seus relacionamentos? A mesma coisa? A sua vida precisa andar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa evoluir, você precisa crescer, espiritualmente falando. O cara era um maluco, endemoniado, andava pelado. Tem noção o que é isso? Andava pelado, cara. Que maluco que é esse? O cara andava pelado no cemitério. Imagina o pai e a mãe desse cara. Agora, de pelado maluco evangelista. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Igreja é lugar de ex. É lugar de ex-maluco, de ex-bandido, de ex-prostituta, de ex-maloqueiro, de ex-tudo, de ex-doente, de ex-enfermo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente se encontra com Deus, a nossa vida passa a ser ex. Eu era mentiroso, eu era um bandido, eu traía a minha esposa, eu tinha 5 mulheres. É ex, é ex, é ex. Deus quer fazer uma obra na sua vida nessa noite, creia nisso. Deus quer mudar a sua vida nessa noite, creia nisso. Você não precisa sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Eu quero orar com você. Se você precisa orar, se você precisa colocar algo nas mãos de Deus nessa noite, eu quero que você levante a sua mão. Nós vamos orar juntos. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Se levante a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar todos juntos. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Se você precisa orar, se você precisa que Deus mude algo na sua vida, se você precisa de um milagre do Senhor, se você não está conformado no lugar que você está, você diz que eu preciso de uma intervenção divina na minha vida, eu preciso que Deus faça algo na minha vida, se arranca do seu lugar e vem aqui para frente, porque essa é a noite que Deus reservou para as nossas vidas. Você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Bora. Sai do seu lugar enquanto nós adoramos a Deus. Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Vem aqui mais pra frente. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Jesus, o nome que está sobre todo nome. E Ele está nesse lugar nessa noite. Você que está nos assistindo pela internet, eu estou falando com você também. Você que precisa fazer essa oração nessa noite, fecha os teus olhos, coloca o teu coração na presença de Deus, que Deus quer mudar a sua história nessa noite também, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por cada vida que está nesse lugar nessa noite. Eu te agradeço porque pessoas ouviram essa palavra nessa noite, Deus, e elas reconhecem que elas precisam de mudança, Pai. Elas sabem que elas não podem ficar no lugar onde elas estão. Elas sabem dos planos e sonhos que o Senhor tem para a vida delas, Pai, e elas estão se sentindo roubadas, sentindo que o diabo está prendendo a vida delas, sentindo que o diabo não está permitindo que elas vivam tudo o que o Senhor tem preparado para a vida delas. Mas nesta noite, cadeias estão sendo quebradas, nesta noite grilhões estão sendo quebrados, essas pessoas estão sendo libertas para viverem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Nós como igreja declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Nós declaramos, nós cremos que elas viverão os milagres do Senhor, nós cremos que elas viverão dias melhores, nós cremos que elas viverão tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas, e nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, amém, amém. Se recebe essa palavra, querido, não permita que o diabo te mantenha naquele lugar, como aquele homem. Tudo que o diabo queria era deixar aquele homem naquele lugar pro resto da vida. Jesus foi lá se encontrar com ele. Jesus veio até aqui nessa noite se encontrar com você e te lembrar e dizer: ei, não fica nesse lugar que você está não. Tem muita coisa boa para eu fazer na sua vida, tem muito milagre para você viver. Se você se levantar, se você acreditar, se você crer, você vai viver coisas que você nunca viveu antes. Eu creio nisso.
Não se acomode. Não deixe que o diabo minta para você e diga assim: ah, você vai ficar aí pro resto da vida. Mentira de Satanás. Ele sabe que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Se você recebe, agradeça ao Senhor e aplauda Ele. Diga: Deus, eu recebo, obrigado. Comece a agradecer. Obrigado, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, nós te agradecemos.